Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje a nossa conversa é com o advogado e professor Rogério Cury, ele que esteve na TV Justiça ministrando o curso sobre o Tribunal do Júri. O senhor é professor há 10 anos. 10 anos. Há 10 anos eu iniciei ministrando aulas para pessoas que se preparavam para a segunda fase do exame da ordem. Aulas de direito penal e direito processual penal. Era mais dirigido, então, à ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil. Depois, aulas em universidades, e até hoje aulas em universidades, e aulas em cursos de pós-graduação para magistrados, para defensores públicos, para membros do Ministério Público, e para pessoas que querem também, cursos preparatórios, pessoas que querem alcançar a carreira de magistrado, de delegado de polícia, enfim, de membro do Ministério Público. E o senhor chegou a fazer algum outro curso antes do direito, não? Eu fiz. Na verdade, eu tentei fazer, a realidade é essa. Eu sempre gostei muito da área de humanas, mas antes tentei fazer um curso ligado a áreas de exatas. Eu tentei fazer projeto em mecânica, na Universidade Estadual. Foi desumano comigo e eu entendi que, na verdade, não foi uma boa escolha. A universidade é ótima, a Universidade Estadual de São Paulo, mas não me adequei ao curso ligado a exatas. E logo em seguida, 6 meses depois, eu ingressei no curso de Direito. Aí sim, aí fluiu. Fluiu bem, enfim. É claro que tem aquela, eu até digo isso para talvez aquele aluno do direito que esteja nos ouvindo, ele diz, olha, os primeiros 6 meses de faculdade, eu estou tendo uma dificuldade. Isso é comum, isso é normal, você tem uma série de adaptações e talvez o seu primeiro ano de faculdade de direito você tenha uma série de dificuldades porque é algo novo, O novo vem e você tem que se adaptar a ele. Mas é um curso ótimo que eu recomendo a todos. Professor, diante até da sua própria resposta, da recomendação àquele acadêmico, aquela pessoa que está ingressando ali, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, que aí eu acho que o senhor vai conseguir ter um ponto de vista, dado justamente as duas circunstâncias. Uma de ser professor e lidar com esse pessoal que está iniciando, e uma justamente por ter passado, então, por isso. Ali nesses 6 meses, e aí onde se define muita coisa, o acadêmico ele não chega muito, digamos assim, um pouco revoltado com a nossa determinação jurídica e talvez ele venha de uma bagagem ou midiática ou de casa onde não concorda, não, tem que punir, tem que ser assim, não poderia ser isso, não deveria ter a casa do albergado, não, tinha que cumprir a pena toda, não chega meio revoltado, não? Olha, de fato chega sim e alguns saem ainda da faculdade revoltado. E nós sempre tentamos ponderar, A ponderação que se faz a esse aluno é que ali está estudando direito. Ele não estuda o direito para condenar ou absolver alguém. Ele estuda o direito para conhecer as normas jurídicas e aplicar o direito no caso em concreto. Mas o estudante ele acaba chegando mesmo levado por informações, talvez da mídia, informações do dia a dia, que tudo que se comete como crime deve ser condenado e talvez, se possível, a pena de morte. E eu digo sempre isso, olha, nós precisamos avaliar o caso em concreto. Mas olha, crime é crime. Um homicídio é um homicídio. Eu digo, olha, nós temos várias espécies de homicídio. Nós temos um homicídio culposo daquele indivíduo que talvez foi dar uma ré na sua garagem de casa e saindo ele atropelou uma criança. Olha, ele matou a criança, mas a criança estava passando na calçada. Deve avaliar, houve culpa dele? E se houve culpa, ele teve intenção? Me parece que não. Não é a mesma coisa daquele outro indivíduo que atira na cabeça de outra pessoa intencionalmente, sem dar direito à defesa. Então, quando se diz, olha, todo homicídio deve haver pena de morte no Brasil. E os alunos na faculdade dizem isso. Mas é um absurdo, matou alguém. Mas de que forma matou alguém? As circunstâncias. E não só as circunstâncias do fato, as circunstâncias pessoais do indivíduo. Então, o que se pede muito, principalmente para o estudante de direito, que ele analise cada caso em concreto. Não faça um geral dizendo, olha, todo determinado crime, todo aquele indivíduo deve ser condenado a 30, 40 anos. Não, nós precisamos analisar a hipótese, aquela situação que está sendo julgada. Esquecer de outros precedentes, E essa, por exemplo, 6 meses é o período mais crítico aí, onde saem ou entram em função da ideologia da disciplina, ou seja, o direito? O período mais crítico é esse, por 2 motivos também. E ele alcança até o primeiro ano de faculdade, por 2 motivos. Que, via de regra, o estudante de direito, como acho que todas as áreas, ele ingressa na universidade muito jovem.
jovens com 17 anos de idade, 18 anos de idade, nós sabemos que é um período para ele difícil, né, de escolha. Ele já está escolhendo talvez a profissão que ele vai levar até o restante da sua vida. Ele vai viver com isso. E talvez ele não tenha a maturidade de se manter naquilo. E o segundo ponto que deve ser ressaltado, né, que a universidade deve dar todo o amparo a esse aluno. E talvez, em alguns pontos, a universidade peca nesse aspecto. Ele tem mais um aluno e não dá atenção específica, um estudo específico para aquele indivíduo. Qual é a dificuldade dele? A dificuldade dele é de leitura? Que via de regra é? Alguns alunos iniciam um curso de Direito e é um curso com leitura. E ele diz, olha, eu não gosto de ler. E é necessário que se sente com ele, diz, olha, a leitura é obrigatória para o resto de sua vida. A lei, principalmente no Brasil, ela muda dia a dia. E se você entender, e é uma questão interessante, eu digo, eu acho que é talvez uma das únicas faculdades onde você sai extremamente preparado, é a faculdade de Direito, mas talvez 1 ano e meio depois, 2 anos ou 3 anos depois, se você não mais estudou, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade talvez não seja mais realidade jurídica, porque a nossa lei muda. A nossa lei muda. Aliás, você acha que muda muito? Muda demais, né? A nossa legislação tem mudado demais e nós temos alguns exemplos, né? No próprio Código de Processo Penal. Nós temos aí projetos de novo código, mas enquanto já está tendo um projeto do código, atualmente há uma mudança do código. Mas essa mudança já deve estar vislumbrando o novo código que vem. Não está. Não necessariamente. Justamente, a mudança que tem agora talvez seja, nós mudamos o código agora por uma determinada lei e vem entre em vigor um novo Código de Processo Penal que mude esta última mudança que nós tivemos. Enfim, há um descompasso também em alguns momentos, claro que não em todos, mas há um descompasso da realidade jurídica para a realidade prática, para a realidade fática. A população necessita de uma legislação que supra as necessidades dela, ainda que seja em âmbito do processo penal. E talvez algumas leis entrem em vigor extremamente técnicas. A lei é do povo. Qualquer do povo deveria ler a lei e entender o seu significado. E o que nós temos no Brasil é essa grande dificuldade. Uma lei entra em vigor e para que a população, para que os juristas se adaptem a essa lei, talvez nós tenhamos aí 10 até 20 anos. Como é um exemplo que nós temos de Código de Defesa do Consumidor, Estatuto de Criança e Adolescente. São leis que entraram na década de 90 em vigor e hoje que nós estamos tendo uma adaptação um pouco mais precisa em relação a essa legislação. Uhum. Bom, o senhor está falando, por exemplo, que a população tem que tomar esse conhecimento, mas na opinião do senhor, por exemplo, quem aprova as leis, primeiro, não são os juízes, ou ministros, embargadores, enfim, muito menos os próprios advogados. São os parlamentares, os quais estão ali representando o povo. E muitas vezes falam, mas essa pena é isso, aí não adianta, tem que ser assim, tinha que ser assado e tal. Só que, no entanto, também não é necessariamente o parlamentar que senta ali e vai redigir aquela proposta que ele vai levar. Por trás dele deve ter uma assessoria jurídica. E aí pode haver 2 choques. O projeto eleitoreiro, e aí esse assessoramento, digamos que ou mal feito, ou muito bem feito, quando inclusive explicado, deputado, essa lei aqui não pode, não, mas eu quero. De verdade, nós temos essa dificuldade. Nós dizemos que temos o seguinte, o projeto de lei que vem do jurista, e o projeto de lei do jurista, muitas vezes, é muito bem feito. Muito bem feito. E às vezes, é claro que isso é excelente, mas quando chega no legislativo, há uma série de alterações, porque talvez o legislador diga, eu quero assim. E é ele quem dá a última palavra, a realidade é essa, né? Para que se caminhe para a sanção do presidente da República. E poucos projetos de lei, de fato, e aí eu pego o início da tua fala, vem de fato da iniciativa popular. Olha, mas vem de quem representa o povo. Mas nem sempre o projeto que vem de quem representa o povo é o interesse da população. Então nós temos um descompasso e acho que principalmente no âmbito do processo penal e do direito penal brasileiro, nós temos essa série de descompassos. O jurista faz um projeto, via de regra, muito bem feito, muito técnico. Nós tivemos isso da última reforma do Código de Processo Penal em 2008. Um bom projeto do jurista,
veio para o legislador, houve uma mudança que não era a intenção do jurista. Mas essa mudança que não era a intenção do jurista repercute como? Repercute mal na prática. Repercute para o magistrado, no dia a dia, aplicar a lei. Para o magistrado fazer com que aquele processo caminhe de maneira adequada. Apenas como exemplo, nós temos uma discussão até hoje, depois de 3 anos que houve uma reforma do Código de Processo Penal, de quando é que, de fato, o magistrado aceitou ou não a ação penal. E isso é preocupante. Onde até preocupa a quantidade de leis que são consideradas inconstitucionais. Isso, de fato. E você veja que e é patente algumas questões. Eu vejo, apenas como um exemplo, no novo Código de Processo Penal, todos têm direito a recurso no Brasil. Isso é constitucionalmente garantido. Eu tenho direito ao devido processo legal, ao direito de recurso. E no novo Código de Processo Penal, nós já temos um projeto dizendo, e aí vai uma crítica. É claro, dá a ver com todo respeito àqueles que fizeram o projeto, que está muito bem feito. Mas há um ponto lá que diz, olha, se você recorrer ao STF e ao STJ e você está preso, a sua prisão, o tempo de sua prisão dobra. O que é inconstitucional, completamente inconstitucional. O número de leis inconstitucionais no Brasil, ela alcança uma quantidade estratosférica. Isso é uma proposta. Isso é uma proposta. Ou já está aprovado? Não, isso é uma proposta que está na Câmara. Já foi aprovado pelo Senado. Já foi aprovado pelo Senado e está na Câmara. Mas agora, por outro lado, na opinião do senhor, não fica também aquela sempre tentativa de ficar protelando as coisas? Olha, e aí a sensação da população é de que não há efetivamente a pena. A pena não é aplicada. A lei de não é fato, é aplicada. uma questão muito bem levantada, Rimac, porque a estratégia, via de regra, de alguns defensores era protelar o feito, principalmente nesses casos de júri, para que haja um esquecimento, né? Para que haja um arrefecimento da matéria, do fato, a população esqueça. Mas nós aí temos um detalhe importante. Neste caso, a lei é boa. O júri tem 2 fases, e a primeira fase do júri hoje no Brasil, diz a lei que deve demorar 90 dias. E a segunda fase, 6 meses no máximo. Se você contar com isso, um júri no Brasil, na pior das hipóteses, deveria ser realizado, pensamos ainda com um determinado atraso, em 1 ano. Mas qual é o problema, então? O problema já não é mais o legislador aí. O problema que nós temos já é um problema de estrutura do judiciário. Muitos processos. Há juízes em alguns estados do Brasil que naquela vara que ele atua, ele tem mais de 15, 20 mil processos para julgar. E principalmente em varas do júri, um só juiz, ele tem lá, num ano, mais de quase 500 júris a serem feitos. Não tem condição. Né? Se você fizer um júri por dia, considerando os domingos, ele não consegue suprir isso. Mesmo assim não vai conseguir. E a lei é boa nesse aspecto, para que haja um adiantamento do julgamento. Não só o Tribunal do Júri, como o Código de Processo Penal para qualquer outro crime. A intenção é ótima. Hoje, se nós aplicarmos o Código de Processo Penal, por exemplo, para um crime de furto, estando o indivíduo preso, esse processo deveria terminar no máximo em 100 dias. Mas isso não acontece por quê? Porque a defesa tenta protelar? Olha, poderia até a defesa tentar protelar como objetivo ou não, o que não se discute aqui. Mas a lei, se cumprir os prazos, nós teremos respostas rápidas do judiciário. Né? Agora, o que não podemos é um fato ocorrido na década de 90 ser julgado em 2013, 2015. De fato, me parece que é uma falta de senso. Né? A população quer que haja uma resposta do Estado, uma resposta justa, num prazo razoável. E aí, o que fazer? Na verdade, reestruturar, entendo eu, que deveria ser reestruturado o nosso judiciário. Mas reestruturado de forma... Isso não é culpa dos nossos magistrados, por óbvio que não. Os nossos magistrados no Brasil já tem uma sobrecarga, atuam bem, mas atuam com uma sobrecarga. Né? Nós deveríamos aumentar a estrutura do judiciário, informatizar todo o sistema, maior número de funcionários, melhor estrutura física. Há fóruns no Brasil, em vários estados do Brasil, onde os cartórios com processos, e ainda processos físicos, né, estão nos corredores. Não há local para que esses processos sejam colocados. É verdade, é uma situação bastante delicada e, claro, vem sendo também bastante discutida. Eu ouvi certa vez uma análise, e me perdoem aqui a pessoa que fez teve essa ideia de fazer essa comparação, de, por exemplo, se você tem 2 estradas que levam lá à sua cidade,
uma está ruim, a outra está boa, a tendência é que as pessoas passem por aquela que é boa. Aí ele está uma comparação com, no caso, o judiciário. Só que, à medida que há o uso, há também o próprio desgaste daquele local. Ou seja, isso não estaria, por exemplo, então, acontecendo com o próprio judiciário, ou seja, as pessoas, depois da nossa Constituição de 88, estão recorrendo mais ao judiciário justamente por acreditar, mas justamente essa crendice acaba remetendo a esse problema de um acúmulo. De fato, é uma preocupação do Poder Judiciário com isso, inclusive do Supremo Tribunal Federal, essa preocupação, né? O número de ações que nós temos hoje no Brasil estão criando, até para que haja um acerto nisso, súmulas vinculantes sobre a matéria. Repercussão geral. Mas o acesso hoje à justiça é muito maior do que era. Se você vem ao Supremo Tribunal Federal, o que eu convido a todos a vir conhecer as estruturas, e você vê a média de processos. Por exemplo, em 1910, nós tínhamos para o Supremo Tribunal Federal em torno de 700 processos. Hoje nós temos mais de milhares, dezenas de milhares de processos no ano adentrando no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, até no Brasil há uma questão interessante. A criação do Superior Tribunal de Justiça foi justamente para isso. É claro, a grosso modo dizendo, o que o Superior Tribunal de Justiça foi criado no Brasil? Para quase fazer uma triagem de processos para o Supremo Tribunal Federal. E isso ainda não consegue funcionar, né? Agora, o que nós temos, e parece isto que é um ponto que eu venho analisando já há algum tempo, o Supremo Tribunal Federal declarando determinadas leis inconstitucionais. E ainda, é claro que o juiz pode decidir de acordo com a sua convicção, seu convencimento, mas ainda assim, alguns magistrados julgando de maneira completamente contrária às decisões do Supremo Tribunal Federal. Matérias que são súmulas vinculantes, matérias de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal e ainda, em primeira instância, principalmente alguns magistrados, ainda reconhecendo a matéria como antes de ser julgada pelo Supremo, ou seja, como constitucional. De modo que a parte, naturalmente, precisa chegar aos outros órgãos do Poder Judiciário para buscar o reconhecimento, a reforma daquela decisão. Até acho que deveria haver uma melhor estruturação do Judiciário nisso. Olha, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional determinada lei. Por que estamos aplicando aqui na primeira instância? Faz com que o próprio Judiciário se sobrecarregue. Em alguns momentos é o próprio Judiciário que está se sobrecarregando. Eu tenho essa opinião. Né? Decisões completamente contrárias, decisões plenas do Supremo sendo proferidas em primeira e principalmente em primeira e em segunda instância, de modo que as matérias serão levadas, trazidas a Brasília. Aí é onde deve entrar o papel do CNJ. Justamente aí onde deveria entrar o papel do CNJ e controlar isso, estruturar esse judiciário até no aspecto de decisões, né? Porque até que alguns magistrados dizem, até que o Supremo Tribunal Federal não se manifeste no seu pleno, eu vou continuar julgando assim. Ainda vai lá. Mas quando o pleno do Supremo Tribunal Federal entende por bem criar decide, cria uma súmula vinculante ou declara inconstitucionalidade de uma determinada lei ou de um determinado artigo, não há motivo para que aquele magistrado continue julgando a matéria como antes. De certa forma pode até causar uma certa insegurança jurídica, porque uma coisa dizendo um, outro está dizendo outra coisa, e pode virar uma certa bagunça nisso aí, além de tumultuar mais ainda a situação. Bem, estou conversando aqui, tenho a honra de conversar hoje com o professor Rogério Cury, ele que ao longo desta semana ministrou aqui na TV Justiça o curso sobre o Tribunal do Júri. Ele que também é advogado, e você pode participar do programa enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br, e o programa Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça, no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta.